Vamos começar? Em nome da lei sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Coloco a ata número 7 de 2026 da sessão anterior em análise. Tem cada lenda. Mas enfim, é tudo só, né? Coloco a ata em votação. Se estiverem a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem levantando. A ata está aprovada. Comunico aos senhores vereadores que o balancete do mês de março está na casa. Convido a secretária para ler a matéria na ordem do dia e os pedidos dos vereadores. Vereador Fernando Dietrich pede que seja feita a manutenção. Pedido de vereador. Vereador Fernando Dietrich pede que seja feita a manutenção e colocação de material nas estradas de Marinheira, São Luís, pois estão intransitáveis. Pede também que seja providenciada a manutenção do acesso de Márcio Blaine, em Picada, São Paulo. Não há projetos. Considerando que não foi observado o prazo regimentar de 48 horas para a disponibilização dos projetos, a presidência deixa de submetê-lo à votação nesta sessão em respeito ao regimento interno. Abre espaço para o grande expediente. 5 minutos. Senhor presidente, sobre a questão de não ter projetos na pauta, eu até parabenizo pela atitude do presidente, que é uma questão que a gente sempre vinha levantando, né, dos projetos entrarem em tempo hábil para serem analisados, enfim, né, e para serem postos em votação conforme o regimento interno da Câmara prevê, né. E realmente, eu acredito que os projetos entraram só hoje pela manhã, então realmente eles não estariam aptos à votação, até questão de pareceres, análise jurídica, enfim, né, então é uma questão que eu sempre vinha pedindo também, né, respeitar o regimento interno, porque o regimento interno nada mais é do que uma lei, né, e as leis existem para serem cumpridas, né,
Cada caso é um caso. Às vezes tem projetos que são urgentes, a gente sabe, então cada caso cabe ser analisado. Então, realmente, né, te parabenizo pela atitude, porque eu acho que nem foi comentado, nós tivemos 3 semanas sem sessão e ainda os projetos entrarem com atraso. Então, acho que é um pouco de descaso, desrespeito dos vereadores, né? Então, apesar de ter que ser convocar uma extra, mas é o papel do vereador, né? Então, estamos aí para isso e é o correto que tem que ser feito. Da mesma maneira, vou colocar para os colegas vereadores que já solicitei uma extraordinária para todos os vereadores. Acho que um descaso com nós aqui dessa casa, nós ficarmos 3 semanas sem sessão, não conseguir entrar um projeto dentro do prazo de 48 horas e é até um desrespeito com nós vereadores. Então, hoje entraram 2 projetos com atraso nessa casa, tendo quase 20 dias para entrar projetos de lei. Não precisa entrar projeto de lei só durante a semana da sessão. Então, já deixo a convocação confirmada para sexta-feira, às 5 horas da tarde. Horas da tarde vai ser. Sexta-feira. Meio. A gente fez de caneta. Às 17 horas. Nós estamos trocando. Pelo amor de Deus, vai estar assim. Essa é a tua, vereador? Não. Vai cair para baixo? Claro, eu vou cair para baixo. Tudo obrigado. Não, aqui não. Ué. Não foi aquela ali atrás, foi aquela vez. Olha que pode ser. Por isso que quebraram a cadeira. Não, eu acho, né? Não, mas lá foi. Não era assim, vai aqui, ó. Vem. Tu não é perigoso, sempre que tu quer alimentar uma hora. Ah, vai, ó. Tudo cuida com parada, né?
espaço para o grande expediente e convido a vereadora Adriana para que se manifeste. Boa noite a todos. Saúde o presidente dessa casa, Eduardo, e demais colegas vereadores, assessoria jurídica, secretária, a plateia que nos prestigia hoje, prefeito, vice-prefeito, Luciano da Emater, a imprensa, sejam sempre bem-vindos. Como já falei antes no espaço que me foi destinado, né, parabenizo então pela atitude, apesar, né, da gente ver que são projetos importantes, principalmente um deles, que abre um crédito suplementar de 6 milhões, né, e nessa abertura de crédito está junto, então, para finalizar a licitação do asfaltamento, então, para Marinheira e São Luís. De extrema importância, é algo que a gente festeja junto com a administração, que vai sair do papel, né, e é uma grande conquista. Mas, ao mesmo tempo, né, a questão do respeito a nós vereadores e o respeito ao nosso regimento interno, que realmente prevê isso. Quero também hoje, eu sempre digo assim, a gente pede, a gente levanta as questões, muitas vezes não é questão de criticar, mas quando a gente faz pedidos e eles são atendidos, a gente tem que elogiar e parabenizar. E é isso que eu quero fazer hoje ao meu pedido da iluminação do Rua Filibaldo da Costa. Parabéns, prefeito, as lâmpadas foram todas trocadas. E acredito que quem passa pela rua agora percebe nitidamente que a rua à noite está iluminada e até um cartão postal de acesso à nossa praça. Então eu espero que isso continue, que essa manutenção dessas lâmpadas continue, e não foi nada difícil de fazer, né? Na verdade, um funcionário estava de licença e quando ele retornou, então ele foi convocado para fazer essa troca de lâmpadas. Então quem passava há semanas atrás, há meses atrás, que essa rua estava completamente escura, pode passar agora de noite para ver como ela está bonita e iluminada. Então, parabenizo, né, e agradeço ao atendimento do pedido, que eu acho que esse é o papel do vereador. Se eu faço um pedido, porque eu acho, eu vejo que esse pedido tem que ser atendido, e é em prol da população. Da mesma forma, também, no dia 8, na sessão do dia 8, eu havia feito um pedido também sobre o término das obras da rua Hugo Hartmann, né, e na questão de 2 semanas depois a obra foi conclusa, né. Uma pena que agora, passei hoje de tarde lá, uma pena que agora os proprietários que têm acesso à área de terras, né, então uma parte da calçada eles passaram por cima com caminhão, com máquina, então, né, quebraram uma parte da calçada. É uma pena que isso acontece, né, então acredito que eles poderiam, não, né, tem acesso à área, tem que ter um acesso, mas poderiam ter solicitado para retirar essas pedras, né, para não danificar. Então, simplesmente pegaram o caminhão e máquina, enfim, não sei o que foi, né, e passaram, e esse trecho, então, né, está danificado a calçada. Então, né, uma pena que isso acontece. Então, o meu pedido do dia 8 foi parcialmente atendido, eu não recebi ainda a resposta da empresa, para a notificação da empresa para o conserto da outro trecho da rua Hugo Hartmann, que ainda está para ser consertada. Não sei se o município notificou, acredito que não, né, porque no protocolo que a gente recebe também no trâmite, o prefeito encaminhou até para o setor de planejamento, né, e não sei se o setor de planejamento notificou, então essa resposta a gente não tem ainda. Então eu espero que seja feito algo, então que a empresa seja notificada e que o setor, o município, então tome providências cabíveis, né, caso a empresa não cumpra com a recuperação desse trecho que está danificado, porque está devidamente dentro das garantias e a empresa tem que dar resposta, né. Então são coisas que a gente pede e a gente exige que sejam atendidos os nossos pedidos. Então, por hoje era isso, só queria mesmo agradecer, então, o pedido que foi atendido e, né, reforço, então, e fico na espera dos demais pedidos que a gente faz e ficam, né, a gente quer uma resposta, então, nós e a população. Então, para isso a gente está aqui nessa casa, a gente se elege para isso, para trabalhar em favor do povo e fazer os pedidos e que sejam atendidos dentro do prazo normal e dentro do que a lei permite. Convido o vereador Aires para que se manifeste. Senhor presidente, colegas vereadores, a nossa secretária, nosso assessor jurídico, e quero dizer para vocês que todos nós precisamos tirar os casacos
dos guarda-roupas a partir de sábado passado, porque capitão nós não estávamos esperando o frio tão cedo, mas é época de pegar o frio, e o frio veio com rigor, mas temos aí tirando os casacos e temos aí trabalhando. Eu quero saudar o Luciano da Imater, fiz uma visita lá para eles, tem mais uma, como é que é o nome da guria lá? A Graciela, tem mais uma pessoa que trabalha ali na Imater junto com o Luciano. Eu conheci ela, eu tive uma conversa com ela, até pode falar para ela que eu falei aqui no Poder Legislativo, Luciano. Gostei muito dela pelo trabalho, que ela gostou de capitão, ela tem umas ideias boas para implantar aqui em nosso município. Então eu quero parabenizar, além do teu trabalho, parabenizar o trabalho dela também. Pode falar para ela que eu falei aqui, quem sabe um dia ela vem aqui olhar o trabalho de nós vereadores, né, Luciano? A Elisandra, né, do jornal? Eu sei Elisandra, por causa da minha irmã que mora em Encantado também, Elisandra, fazendo um belíssimo trabalho no jornal. O vice-prefeito eu nem queria falar, né, vice? Desliga meu celular. O vice não precisa nem falar, porque segunda nós fomos a Porto Alegre, uma comitiva do PMDB, através de recursos, o vice-prefeito assumiu a prefeitura por um dia, né, Luciano, né, Ismael? Ele diz, o prefeito vai a Porto Alegre e eu fico na prefeitura. É um fato histórico que acontece isso, e lá para trás nunca acontecia isso. Eu até fiquei entusiasmado, um prefeito trabalhando em Porto Alegre junto com os vereadores, com os secretários, e o vice-prefeito da prefeitura atendendo para o povo. É isso aí que se faz no município, trabalhando os dois. Olha, eu fiquei entusiasmado ver isso, de tanta alegria. Tinha o Maurício ali, mas ele não está mais, acho que ele só veio visitar a Câmara hoje de noite. E o prefeito nem se fala, eu sempre falo do prefeito, né, prefeito? Então, já como eu falei do vice, já falei do prefeito, é um fato histórico, é uma alegria para os vereadores quando vê o povo trabalhando, os vereadores buscando verba. E eu fiquei contente domingo passado. Mais um fato histórico que está acontecendo em Capitão. Me parece que o campeonato municipal de futebol aqui em Capitão, o último prefeito foi 2019, né? Antes da pandemia, prefeito, que foi realizado o campeonato municipal de futebol. E não é que esse ano, no nosso município, temos o campeonato municipal de futebol 11. Eu até fiquei contente, eu nem sabia, um cara me disse para esse vereador, vereador, tu sabe que nós temos o campeonato municipal de futebol? Eu disse, eu não sei. Eu disse que fato histórico, eu fico contente, haja coração. Lá em Liargola, eu não fui lá, porque eu nem tinha como ir lá, mas disse que estava cheio de capitanenses, eles repartiram jogador para cada equipe no nosso município. Mas eu fiquei muito contente, prefeito. De tanto esporte que nós temos em Capitão, isso aí nós não tínhamos, acho, de 7 anos já. Agora nós temos esse grande esporte, cada domingo numa comunidade. Que alegria para nós vereadores. É assim que funciona no município. Aqui em Capitão tem esporte para tudo, só não faz esporte quem não quer, quem não faz esporte faz academia. Tem tudo, o município tem tudo. Só nós temos saúde. Não interessa a idade, Mas tem esporte para tudo, tem academia ar livre, tem academia ali. Então o nosso povo está de parabéns. E se eu vou falar da marcha dos vereadores em Brasília, que nós estivemos lá, eu e o presidente da Câmara, e a secretária da Saúde foi junto. Foi um fato histórico lá em Brasília, mais de 7.000 vereadores. O presidente da UVB, o Gilson de Encantado e sua equipe.
Eu fiquei entusiasmado ver tantos vereadores do Brasil numa marcha. Foi a maior marcha da história onde esse vereador participou. Isso são uns eventos históricos. Eles explicam tudo o que o vereador pode fazer, o que ele não pode. As leis mudam a cada ano. E nós temos que fazer a coisa certa. Eu já disse, já vou de novo ano que vem. E além de nós ir na marcha dos vereadores, nós visitemos o Senado, nós visitemos a Câmara Federal. E pela primeira vez na história, esse vereador entrou no Palácio do Planalto. Só passei perto, só passei na frente, prefeito. E essa vez eu, o vereador, o presidente da Câmara e a secretária da Saúde entramos dentro do Palácio. Nós fomos bem recebidos e nós fomos contemplados com kit pela saúde, através de materiais, mais de 150 mil reais. Um fato histórico, um fato inédito que aconteceu em Brasília na Marcha dos Vereadores. É isso que o vereador tem que fazer, andar, buscar recursos. Ficar por dentro das leis é uma aprendizagem para nós. E na Câmara Federal, através dos nossos deputados estaduais, federais, mais ou menos que está confirmado, que nós conseguimos lá, através da secretária da Saúde, o presidente da Câmara e esse vereador, como deputado federal o Lucas, 400 mil reais. Como outro deputado federal, o Daniel, mais 200 mil reais. O Pimenta, mais 200. E já foi pago esses 200 mil reais pelo Pimenta, pelo deputado federal. A Maria do Rosário, ela prometeu que ela vai dar, a deputada federal. Ela não disse para nós quanto, mas 150 até 200 mil reais. Tudo dinheiro para a saúde, porque quem mais tem dinheiro agora é a saúde. O Paulo Paim, no Senado, nós visitamos ele, né, presidente? Era quase noite, ele atendeu nós lá na rua. Como a Maria do Rosário atendeu lá no gabinete dela, no plenário onde é que ela trabalha, a assessora dela lá, a chefe dela, chamou ela lá fora para atender nós vereadores lá no corredor. Então essa marcha foi uma marcha aproveitosa. Ali tem pessoas aqui no nosso município, porque foi mudada a despesa para as diárias. Começaram a reclamar. Teve pessoas que debocharam de nós, porque eles mudaram para diária. E é só nós do nosso município de Capitão que nós não tinha diária. Era só despesa. Teve muitas pessoas que criticaram, não vou dar o nome de ninguém. Eu acho que o vereador tem direito de diária, como todas as câmaras do nosso município têm diária. E o que nós fazíamos lá? Pegava Uber. Era só entrar e sair. Não precisava ficar ali tirar nota. Era pago pelo aplicativo. E nós não perdíamos tempo. Chegava o Uber, entrava e já saía, já chegava no Senado, na Câmara Federal, lá na Marcha dos Vereadores. Porque lá em Brasília nós não podemos perder tempo. É muito corrido, era só 3 dias, 4. E as pessoas dizem que os vereadores não merecem diária. Isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Porque veja aqui os recursos que a gente consegue. É porque o vereador gasta um pouquinho, ele é criticado, ele tem que vir aqui na Câmara ver o trabalho de cada vereador. Eu elogio o presidente que ele fez diária.
Porque era tempo que eu vinha pedindo para fazer diária para a gente já em Brasília. Eu perdoo se eu me exaltei, mas as coisas que eu não gosto eu falo aqui neste Poder Legislativo e aqui nesta tribuna. Passa a presidência para o vice. Recebo a presidência e convido o vereador Eduardo para que se manifeste. Boa noite a todos, colegas vereadores, assessor jurídico Júlio, secretária Alessandra, ao chefe ali da Emater, ao Luciano, ao vice-prefeito, ao prefeito Maninho, Ismael, vice-prefeito, a Elisandra, do jornal Antena, que está sempre presente, participando aqui das sessões, acompanhando, informando a população do que acontece aqui no nosso município. Gostaria de começar o meu discurso falando então sobre a viagem a Brasília, a Marcha dos Vereadores do Brasil. Acho que é interessante a gente passar um relatório e passar para a população realmente o que acontece na marcha, né? Marcha é um momento de oportunidade, de aprendizado, da valorização da união dos vereadores. Então, nada mais justo que quando a gente parte para eventos grandiosos como esse, a gente também traz um pouco do que a gente aprendeu lá, né? A gente não pode ir só com o objetivo de passeio ou de deslocamento, a gente tem que ir com uma motivação de aprendizado, de buscar recursos. Como o vereador Aires falou, a gente saiu de gabinetes tarde da noite, a marcha acabava às 5, 6 horas da tarde, a gente ia pro plenário, ia atrás dos deputados, entrava no Senado, então tudo organizado para que a gente conseguisse fazer tudo dentro do possível. Como o Aires falou ali, a gente conseguiu, em articulação com a secretária da Saúde, alguns recursos, né, já confirmados pelos deputados, então é importante essa parceria em ano eleitoral, e a gente sabia desse meio mais fácil que seria a saúde, né? Esse ano os recursos eles são mais destinados à saúde, os outros recursos eles já foram destinados em fevereiro, quando a gente foi a Brasília também. Então abriu bastante brecha esse ano, agora nesse último mês, para recursos vinculados à saúde, né? De emenda extra. Então a gente batia nos gabinetes, conversava com os deputados e conseguimos alguns recursos que eu não preciso citar pelo vereador Aires já ter citado, né? Então acredito que a marcha ela foi bem proveitosa pelo fato das palestras que tinha, né? Então acho que uma das nossas principais atos informativos que a gente precisa é sobre a reforma tributária. Então a gente teve 3 palestras sobre a reforma tributária, que é extremamente importante, extremamente os vereadores se atualizarem sobre isso. É uma reforma que vai impactar diretamente dentro do nosso município. Então consegui articular algumas coisas aqui, anotar para passar para a população também. Além da reforma tributária, lá na Marcha dos Vereadores passam muitas palestras, são de meia hora uma palestra diferente. Então tem muita palestra sobre leis, como as leis vão se atualizando, quais mais impactam o município, qual menos impactam o município, e a reforma tributária foi a mais visada nessa marcha, né? Então, ela vai mudar principalmente a forma de arrecadação de impostos dentro do nosso município, né? Então, a gente vai perder o ISS e o ICMS, ele vai ser substituído pelo IBS, ele vai ser dividido entre os estados e municípios, ou seja, o maior poder vai ser concentrado em Brasília, né? Então, a arrecadação vai passar a depender do consumo local, né? Nós vamos perder muita receita. E aí também algumas articulações do que nós vereadores podemos fazer, né, nesse meio. Então a gente pode e deve, né, fiscalizar toda a preparação dentro da prefeitura, né, para essa atualização de cadastro imobiliário e tributário, continuar incentivando, como a gente já faz e como já teve vários projetos dos nossos micro e pequenos empreendedores aqui no município, modernizar os sistemas de nota e de arrecadação e também batalhar muito por um planejamento financeiro. Então, são questões importantes que a gente precisa fazer para não perder essas arrecadações. Como muito foi frisado na marcha, municípios desorganizados tendem a perder recursos. E isso a gente não pode aceitar, isso a gente não pode deixar acontecer dentro do nosso município. Então, eu acredito que a gente tem uma equipe competente, uma equipe de qualidade, vereadores que fiscalizam, e é muito importante todo mundo pegar no coletivo, né? A reforma não impacta só nós, mas impacta no que a gente pode fazer pela população lá fora.
Já falei então sobre as visitas dos gabinetes. Nessa semana também, além dos gabinetes de Brasília, a gente foi nos gabinetes em Porto Alegre, os vereadores do MDB, o secretário, prefeito e o Hermilo. Então, o que a gente não teve de resposta nos gabinetes em Brasília, a gente também teve resposta em gabinetes nos deputados estaduais que estavam aqui. Alguns deputados estaduais, né, Aires, estavam na marcha em Brasília também, acredito que para dar o suporte aos vereadores que estavam lá. Então a gente conseguiu trocar ideias com eles lá e com ideias com eles aqui em Porto Alegre. O tema principal da marcha, para passar para os vereadores, era que o Brasil começa nos municípios. Então eu acho que isso visa muito em ano político, né? Que futuro a gente quer para o Brasil? Aonde a gente começa? A gente começa do pequeno até chegar no maior, né? Então acho que se a gente faz uma política correta, uma política trabalhosa, a gente vê quem destina recursos para o nosso município, quem trabalha pelo nosso município, é ali que a gente começa a mudar o Brasil. Então a marcha ela teve esses pontos bem específicos assim, né? Principalmente por ser ano de eleição. Então teve as governanças que falaram, né, debateram, e por último também deixaram os ministros do STF em palestras conversarem com nós. Então acho que é de extrema importância a gente ter esse contato e esse aprendizado com esses setores, né, Aires? Então foram palestras bem produtivas. Também parabenizar a prefeitura pelo campeonato que está realizando agora do futebol de campo, que é 6 anos que não tinha. Incentiva essa juventude a participar dos esportes, volta a ver essa importância da competição, num município que é muito promissor no futebol, né? Tem muito envolvimento da comunidade. Também desejar um Feliz Dia das Mães no último domingo, né? Como a gente ficou muito tempo sem sessão, faltou esse espaço para o Dia das Mães, e por hora seria isso. Tenham todos uma boa semana. Devolvo a presidência. Aceita a presidência. Abre espaço para esclarecimentos pessoais. 2 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu da mesma forma, parabenizar todas as mães, até me esqueci do grande expediente, parabenizar as mães, que era o Dia das Mães domingo, e domingo também foi um mês que a minha mãe faleceu, morreu, tem o mesmo Dia das Mães, eu estava muito triste domingo, muito triste. E eu também quero parabenizar as catequistas da igreja, que domingo tinha a missa, e lá na missa o padre, através das catequistas, fizeram uma homenagem para as mães. Foi muito lindo. Os alunos lá na frente, acho que havia 20, 30 alunos que fizeram uma apresentação. E depois todos aqueles alunos, as catequistas davam um presentinho e cada aluno ia dar para as mães. Foi a coisa mais linda do mundo que eu vi lá na igreja domingo. Eles fizeram uma homenagem muito linda àquelas catequistas. Então eu quero parabenizar elas pelo grande incentivo e trabalho, e fizeram bonito, foi cantado, e batendo palma para todas as mães que estavam lá na igreja. Então foi um fato histórico que aconteceu domingo lá na igreja. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, que será sexta-feira, no dia 15 de maio de 2026, no plenário da Câmara de Vereadores, às 5 horas. E agradeço a presença de todos os vereadores e convido para a próxima sessão ordinária, no dia 27 de maio de 2026, às 7 horas, que será nas dependências da Câmara de Vereadores. Obrigado.